prazer estar aqui e poder levar essa pregação para você. Nós estamos aqui no dia 19 de abril de 2020, fazendo essa transmissão dessa pregação virtual para animar nossos corações com Deus. E o tema da pregação hoje é Deus nos dá a vitória. Não é incrível poder pensar nisso? Deus nos dá a vitória. Nesses dias de Covid, ouvimos tanto no noticiário de números de mortes, pessoas morrendo ao redor do mundo, de mortes no Brasil. E eu fiquei lembrando, pensando na vida dos primeiros discípulos, porque esse assunto também era diário, a morte. Não a morte por causa da doença, mas a morte por causa da perseguição. E naquela época, uma certeza eles tinham: Deus nos dá a vitória. Ainda que eles morressem, eles estariam com Deus. Eles não tinham certeza se eles teriam o que comer, se eles sobreviveriam à perseguição, à espada, mas uma coisa eles tinham certeza: Deus estava com eles. Irmãos, eu não tenho como prometer para você que Deus vai te dar a vitória em todas as áreas da sua vida, porque pode não ser o plano de Deus. Nós não podemos dar certeza de que todas as pessoas vão sobreviver a essa doença, e as mortes têm provado isso. Nós não podemos dar certeza de que você não vai ser infectado por isso. Assim como no primeiro século, ninguém podia ter certeza de nada, a não ser uma coisa: que ainda que morrêssemos, Deus estaria nos dando a vitória. E a Bíblia fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 35, uma escritura que me encoraja muito. E Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é incrível pensar isso, irmãos? Que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Deus nos dá a vitória. E o que nós podemos fazer para ter essa vitória? Hoje nós vamos estudar uma escritura que está lá em 1 Samuel, eu queria convidar vocês. 1 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1. E a Bíblia está falando aqui sobre um período de guerra que os amonitas eles entraram em guerra com o povo de Israel e ameaçaram o povo de Israel, que era muito comum naquela época, as guerras. E nós podemos aprender aqui, com essa vitória do povo de Israel, como nós podemos vencer também os nossos inimigos espirituais. Porque se nós estivermos perto de Deus sempre, Deus vai nos dar a vitória, irmãos. A Bíblia fala no versículo 1 de Samuel, 1 Samuel 11, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabe tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando:
Isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Incrível pensar, Deus deu a vitória ao povo de Israel. E eu tenho 3 pontos nesse domingo para compartilhar com vocês. O primeiro, para nós termos a vitória, precisamos transformar o medo em temor a Deus. Para termos a vitória, precisamos afastar o medo e ter no lugar do medo um temor, um respeito a Deus. Essa história, o amonita Naás, ele ameaçou o povo de Israel, de destruir o povo, de matá-los. E aí povo de Israel que estava lá, os homens de Jabes, né? Eles falaram para Naás: olha, nós queremos fazer um acordo com você. E nós nos sujeitaremos a você. Mas antes disso, nós queremos consultar os outros povos de Israel. E Naás falou: olha, eu concordo com você, mas se nós fizermos um acordo, nós vamos arrancar o olho direito de cada um de Israel para humilhá-los. Olha que situação que o povo de Israel estava submetido. Ou a morte ou a humilhação de que cada um tivesse seu olho direito arrancado. E quando eles vão lá os mensageiros chegam em Gibeá, que é a cidade de Saul, e eles contam essa história. A Bíblia fala aqui no versículo 4, no final do versículo 4, ele fala: o povo, eles choravam em alta voz. Quando o povo ouviu o que estava acontecendo lá em Jabes de Gileade, eles ficaram com muito medo e começaram a chorar, atônitos, estáticos, sem ação, com medo, começaram a chorar. No versículo, depois Saul se levanta, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as características de Saul nessa escritura específica, mas depois que Saul os desafia para a vitória, para levantar os olhos e olharem para Deus, a Bíblia fala no versículo 7, no final do versículo 7, então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Depois que Saul os chamou ao arrependimento, chamou-os a olhar para Deus, a Bíblia fala aqui que o temor do Senhor caiu sobre eles, e eles vieram para perto ao chamado de Saul de forma unânime. E qual é o ponto aqui? Quando nós estamos paralisados pelo medo, nós não temos ação. O temor de Deus, por outro lado, ele nos leva a agirmos, ele nos leva a praticarmos o que Deus deseja de nós. Essas últimas 2 semanas eu tive uma experiência muito interessante com relação a isso, olhando para os meus amigos, olhando para aquelas pessoas que eu estava anunciando a mensagem de Deus, começou a me bater uma falta de fé e um pensamento: olha, eu jamais acredito que tal pessoa ou determinada pessoa vai conseguir mudar de vida, vai se tornar um cristão. E aquela falta de fé começou a me paralisar. E um dia eu pedi a ajuda da minha esposa, e nós conversamos à noite, pude falar do meu coração. E fui para a Bíblia, comecei a ler a Bíblia e fazer alguns estudos sobre fé. E é interessante quando você começa a ler sobre fé. Eu li uma escritura em Mateus 17, quando os discípulos não conseguem curar um homem, e Jesus fala assim: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Depois eu li em Lucas capítulo 1, quando fala da história de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel foram os pais de João Batista, mas quando Isabel era estéril, né? E o anjo do Senhor vai lá falar para Zacarias: olha, Zacarias,
a sua mulher vai dar à luz. Deus abençoou você. E a Bíblia fala que Zacarias não acreditou. E ele ficou mudo. O anjo Gabriel foi lá e fez com que ele ficasse mudo. E eu comecei a pensar nessas escrituras e ver que Deus, ele estava indignado comigo. Indignado pela falta de fé. Deus já tinha dado todas as provas por meio da Bíblia, por meio da salvação, de lavar os meus pecados. Quantas coisas Deus já mostrou ao longo da minha vida e eu estava sem fé. E quando eu percebi que Deus se indignava com isso, vendo a reação de Jesus, vendo a reação de Deus na vida de Zacarias, vendo a reação de Jesus junto aos discípulos, eu entendi que o pecado, a falta de fé é como um pecado grave contra Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, nós já falamos isso em outra pregação. Mas eu queria chamar vocês lá em 2 Coríntios, capítulo 7. E quando eu pensei nisso, aquele medo de enfrentar os meus desafios, aquele temor de que a mensagem de Deus que eu estava levando às pessoas não tivesse efeito, essa visão e esse medo começou a virar um temor de Deus. E o temor de Deus, ele te constrange, ele gera uma tristeza, mas não é a tristeza do mundo, é a tristeza de Deus. A tristeza de Deus, é isso que fala aqui, Paulo fala em 2 Coríntios, essa tristeza, ela leva o homem ao arrependimento. E arrependimento nada mais é do que virar 180 graus. Você estava indo no caminho, você vai no outro, e o arrependimento nada mais é do que uma ação. Em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 9, a Bíblia fala assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Impressionante, incrível como a palavra de Deus é poderosa. Paulo tinha enviado uma carta, 1 Coríntios, admoestando o povo, corrigindo o povo. Ele fala aqui, olha, eu poderia até me arrepender se eu fui muito duro ou não com vocês, mas ele viu que a tristeza que produziu no coração dos irmãos, ele fala aqui no versículo 9, essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Deus deseja que você o tema. Deus deseja que você tenha essa tristeza, não a tristeza que te paralisa, a tristeza do mundo, a tristeza do pecado, mas a tristeza que te leva ao arrependimento. Não a tristeza do medo, melhor dizendo, mas a tristeza do temor a Deus. Quando esse povo, eles se entristeceram por causa da repreensão de Saul e ficaram cheios de temor, aí eles foram para a ação, para a guerra, para a batalha. E eu pergunto para você, o seu medo tem parado você espiritualmente de fazer o que Deus deseja? Ou você tem o temor de Deus, de entender que nós precisamos agir? Falando novamente do primeiro século, o medo que as pessoas tinham de morrer, de enfrentar a espada, ele era superado pelo temor de Deus. Que Deus estava nos enviando para salvar, para buscar e salvar o perdido. Irmãos, Deus está nos enviando para pregar a mensagem dele. Eu te pergunto, você está na ativa ou você está paralisado? O medo paralisa você, ou o temor de Deus, de não cumprir a missão de Deus, está levando você a agir e a ir para a batalha. Meu segundo ponto está lá no versículo 6. Vamos voltar lá em 1 Samuel, capítulo 11. E o primeiro ponto, como eu falei, que nós podemos estudar, que Deus, para nos dar a vitória, quer transformar o medo em temor. O segundo ponto é, nós precisamos nos render ao Espírito de Deus. Nós precisamos nos render a Deus. No versículo 6, a Bíblia fala, quando Saul ouviu isso, ouviu a ameaça ao povo de Deus, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. É curioso isso, né? Porque normalmente quando a gente pensa que alguém é cheio do Espírito, nós pensamos numa pessoa bondosa, numa pessoa pacífica,
não é? Mas aqui a Bíblia está falando que quando o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ele ficou furioso. Irmãos, nós precisamos entender que o caráter, a personalidade de Deus, e ela foi muito manifesta, muito clara para nós na personalidade de Jesus. Jesus era bondoso, Jesus era manso, mas ao mesmo tempo ele também se indignava com a injustiça, se indignava com o pecado. Quem não lembra quando Jesus faz um chicote, expulsa aquelas pessoas que vendiam no templo, quando ele achou injusto aquilo, e ele manifesta essa indignação com o pecado de forma veemente, nós precisamos entender que o caráter de Deus não é só um caráter bondoso, entre aspas, manso, mas também indignado com o pecado. Irmãos, quando Saul estava aqui cheio do Espírito, ele se apoderou disso e ele ficou indignado. Irmãos, quando nós não ficamos indignados com o pecado, nós estamos resistindo ao que o Espírito de Deus quer provocar em nossas vidas. Quando nós não nos indignamos com as nossas injustiças e com a injustiça espiritual que nos cerca, especialmente a injustiça dentro da nossa própria igreja, nós não estamos permitindo que o Espírito de Deus se apodere de nós. Indignação, quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que estamos resistindo a cumprir a missão de Deus, de buscar e salvar o perdido. Indignação, quando você está na igreja, você olha ao redor dos irmãos e vê que os irmãos estão egoístas e não indo para a luta para ajudar a estudar a Bíblia com outras pessoas. Nós estamos limitando o poder de Deus, não nos rendendo ao que Deus deseja produzir nos nossos corações. Hoje em dia nós temos é muito comum, muitos grupos de WhatsApp, e você nem precisa dar autorização, as pessoas te colocam nos grupos sem você querer mesmo, não é? E temos muitos grupos, e meu celular toca, e com grupos, e com mensagens espirituais, com fotos, com imagens, com escrituras, encorajando, falando, Deus vai nos dar vitória, hoje vai ser um dia incrível, olha para o céu, e só encorajamento. Mas é interessante pensar que esse é um lado de Deus, do caráter de Deus, de nos encorajar, de nos animar. Mas também existe outro, quando Deus está nos corrigindo e nos admoestando. A Bíblia fala que, em 1 Samuel, que quando Saul vê ele fica indignado, e ele fala aqui, no versículo 7, que ele apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, falando assim, isso é que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Olha que incrível! Ele não mandou mensagem, olha, vamos lá, a guerra vai ser incrível, Deus vai nos dar a vitória, fiquem firmes! Não, ele foi forte. Olha, isso vai acontecer com aqueles que tiverem com medo, escondidos, sem entrar na batalha. É isso que vai acontecer com vocês. E daí que veio o temor, como eles falam. Irmãos, nós precisamos também de um encorajamento que nos desafie, de um encorajamento que exponha o nosso pecado, de um encorajamento que nos leve a ser mais parecidos com Jesus. Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. Você tem buscado ajudar as pessoas a conhecerem a Deus? E minha pergunta é, quanto tempo você não senta e estuda a Bíblia com um amigo? Isso tem te indignado? E isso tem levado você a estar indignado com as pessoas que estão ao seu redor e tomado uma decisão, por temor a Deus, de mudar isso? E quando nós pensamos nisso, nós nos sentimos desafiados, no bom sentido, encorajados a mudar. Eu também faço parte de um grupo do WhatsApp, e esse é um grupo incrível, irmãos, e eles mandam toda hora mensagem com lista de pessoas que estão estudando a Bíblia. E falam, orem por esses amigos. E é uma lista enorme. E cada dia eles vão mandando e vão atualizando. Olha, essa pessoa já fez esse estudo, e já fez outra. No dia seguinte você vê que aquela pessoa já avançou. E nesse período agora de confinamento, de quarentena, eles mandam o print da tela com os estudos, eles estudando a Bíblia com outras pessoas. E eu olho aquilo, eu fico desafiado. Eu fico encorajado.
não são só mensagens de encorajamento, de coisas de vitória. Não, vamos lá, irmãos, vamos, coisas vazias, mas também encorajamento desafiando ao ir para perto de Deus e estudar a Bíblia com os meus amigos. Uma outra coisa interessante que nós podemos ver nessa escritura de 1 Samuel é como faz diferença a decisão de um homem, né, irmãos? Quando um homem decide se render à vontade de Deus, qual impacto ele pode causar? No versículo 6 a Bíblia fala quando Saul olhou aquela situação do povo chorando, dos inimigos ameaçando, o Espírito de Deus se apoderou dele, né? E ele toma as ações, ele vai à luta, e ele desafia o povo. Um homem só Saul ficou indignado. E como produziu a decisão do coração dele. E é interessante, se nós estudarmos a história sobre Saul, nós podemos ver que ele não era um homem do melhor caráter. Tanto é que, posteriormente, Samuel deu a mensagem de Deus para ele que ele foi rejeitado como rei mais para frente, e Davi entrou no lugar dele. Quando Deus chama Saul para ser rei, ele estava escondido no meio do povo. Você pode ler depois lá em 1 Samuel 10, 22, ele está escondido. Ele não era o homem do melhor caráter do mundo, mas ainda assim, quando ele decidiu se render a Deus e fazer a vontade dele, Deus o usou de forma poderosa. Irmãos, não olhe para você no espelho e fala, olha, eu sou muito fraco, olha, eu não tenho condições. A única coisa que te falta para causar impacto onde você vive, na igreja, é se você se render a Deus, se submeter à vontade de Deus. Enquanto você resistir a Deus, não importa seu caráter, não importa suas habilidades, Deus não vai agir por meio da sua vida. Um outro ponto interessante, no versículo 11, a Bíblia fala, no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Sem dúvida nenhuma, Saul se rendeu a Deus. O Espírito de Deus se apoderou dele. Mas ele tinha um plano. E esse é o meu terceiro ponto. Para ter a vitória, você precisa ter um plano. Sem dúvida, se você tiver esse plano sem estar com o Espírito de Deus, sem estar submisso a Deus, isso de nada vale. Mas, por outro lado, se você está com o Espírito de Deus, se você tem buscado a Deus, se arrependido dos seus pecados, é hora de ter um plano. Jesus veio ao mundo para dar a vida dele, para dar oportunidade para que cada um de nós nos salvássemos. Mas Jesus tinha um plano. Ele chegou ao mundo e ele escolheu 12 discípulos. Ele começou a fazer o plano para depois que ele morresse, fosse para junto de Deus, como o mundo seria evangelizado. Ele treinou 12 discípulos, os apóstolos. Dentro desses 12, ele tinha 3 que eram mais próximos dele. Como fala lá, quando ele leva esses 3 para o Monte da Transfiguração, Pedro, João, Tiago. Quando Jesus está morrendo na cruz, ele tem um que era João, o discípulo amado, e que ele entrega a mãe de Jesus aos cuidados, Maria aos cuidados de João. Jesus tinha um plano para cada coisa. E ele fala em alguma escritura, eu vim primeiro aos judeus. E isso pode até parecer um certo favoritismo, mas não é. Jesus tinha um plano. Olha, primeiro ele precisava anunciar a mensagem para os judeus, para que depois que ele morresse, os discípulos, os apóstolos, espalhassem a mensagem para os gentios. Ou seja, estava tudo planejado. Deus tinha um plano, Jesus tinha um plano de como levar a mensagem de Deus a toda a humanidade. E ele precisava treinar pessoas. E durante 3 anos de ministério dele, ele conseguiu cumprir esse plano. Todo o plano completo. E por isso que, naquela geração, todas as pessoas ouviram falar sobre Jesus. Pensando sobre plano, eu penso em 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquelas pessoas que não têm um plano, pois não sabem sequer o que eles estão lutando. Qual é a guerra? Se você não sabe qual é a guerra, qual é o seu inimigo, o que você está fazendo nesse mundo, obviamente você não tem um plano. Mas quando nós sabemos que nós somos cristãos, chamados discípulos de Jesus Cristo, e discípulo é um imitador, e quem imita Jesus vai fazer o que ele fez, vir ao mundo para ajudar outras pessoas a conhecerem a Deus. Nossa missão está lá muito clara em Mateus 28, levar a mensagem de Deus a todas as nações, batizar essas nações e também ensiná-los a obedecer. Então nossa missão é muito clara.
anunciar a mensagem de Deus e discipular as pessoas que se tornam cristãos. Essa é a nossa missão. Então, se você não conhece essa missão, se você não entende essa missão, como você vai ter um plano? O segundo grupo de pessoas são as pessoas que estão desanimadas. Até podem entender o plano de Deus, até entendem que Deus nos chamou cristão, não para ir na igreja todo domingo, sentar lá e ficar assistindo o culto e voltar para a igreja, mas Deus chamou você para você ir aos campos e anunciar a mensagem de Deus. Algumas pessoas até entendem, mas estão sem força, desanimadas para fazer isso, sem fé. E a pessoa, quando está desanimada e sem fé, ela não consegue pensar num plano, ela não consegue ter ação, ela não consegue sair do seu comodismo sequer para pensar em como mudar a situação. E tem o terceiro grupo de pessoas que falam que querem, que estão cortadas, que a palavra de Deus está incomodando, olha, eu preciso fazer alguma coisa, mas não tem um plano, não sabe como vai sair daquela situação. Irmãos, nós precisamos de um plano e às vezes a coisa é simples. Precisamos de um plano prático, simples. Como eu vou ajudar as pessoas que eu conheço a entenderem e a verem quem é esse Deus maravilhoso que deu o filho dele para morrer no nosso lugar? Eu e minha esposa, nós também estávamos nessa situação de pensar o que podemos fazer. E nós decidimos fazer um bate-papo. E começamos a fazer o bate-papo, convidar nossos amigos para participarem, para anunciar a mensagem de Deus. Talvez você possa pegar um caderno, listar os seus amigos, começar a ligar para eles. Eu não sei qual é o plano que vai se encaixar em você, mas uma coisa eu sei, nós temos muitas ferramentas hoje em dia para poder anunciar a mensagem de Deus. E olha, nem o isolamento, nem a quarentena nos trava, porque hoje nós temos a tecnologia, podemos fazer estudos bíblicos pela internet. Nós temos feito, tanto eu quanto minha esposa, chamado pessoas utilizando essas plataformas digitais para estudar a Bíblia com as pessoas, e tem sido fantástico. Tem algumas vantagens até sobre o presencial, porque não tem deslocamento. Às vezes fazemos com a mesma roupa que nós estamos em casa, nós sentamos lá na frente do computador, estudamos a Bíblia com as pessoas. O que eu posso dizer para você, o que não pode acontecer é você não ter um plano. Se você não tem um plano, você não tem a vitória. E por isso Saul levou o povo para a vitória, porque ele organizou aquele plano e foi muito vitorioso. Queria animar vocês esse domingo, irmãos, com essa mensagem. Primeiro, nós precisamos entender que Deus nos dá vitória. Eu não sei se Deus vai dar vitória para cada plano humano que você tem com relação à sua vida. Eu não tenho como garantir isso para você. Eu não tenho como garantir que você vai ficar doente, vai ser curado. Eu não tenho. Mas uma coisa eu posso te afirmar com toda a convicção, que se você morrer hoje estando ao lado de Jesus, você vai estar com Ele para a eternidade. Porque Deus nos dá a vitória sobre a morte. E para termos essa vitória, nós precisamos transformar o medo que nos paralisa, no temor do Senhor. O temor que nos leva a agir, o temor que nos leva a sair da nossa comodidade e obedecer a palavra de Deus. Para poder ter essa vitória que nos leva à salvação, nós precisamos nos render ao Espírito de Deus. Olha, Deus, ele tem uma característica, um caráter que não é só o caráter de dizer para você que você é incrível, que tudo vai passar. Deus também tem o caráter de se indignar com o pecado. E nós precisamos também ter esse caráter, porque se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos imitar, nós precisamos de render ao Espírito de Deus. Deus está nos mandando aí a todos os povos do mundo e fazer discípulos. Nós precisamos nos indignar quando nós fazemos isso e nos indignar quando as pessoas que estão ao nosso redor, que conhecem a Deus também, não estão fazendo. E por fim, nós precisamos, para ter a vitória, ter um plano prático, do simples para o complicado. Você não pode ficar parado sem ter um plano, estatizado pelo medo, pela falta de fé. E se você tiver um plano e colocá-lo em prática com toda a fé, Deus vai dar a vitória, como deu a Israel e a Saul. Desejo para você uma ótima semana, que Deus abençoe, amo vocês.